a visão da muçulmana. Isso nos marcou, pá. É verdade. Algures na África levantarei o libertador que vai vos apacentar. E aquele Muito tempo, bom. estava nos bué naquele tempo. Ouvimos histórias semelhantes a essa. Era um grande consolo para o povo Muito que tinha grande. escapado da espada e a marchar no inferno, nas águas da morte, nas águas da Blue. Olha a minha camisa, mané, é tipo Blue, tá vendo? Azul claro. Quando eu estava a descer agora, eu falei, azul. Isso aqui parece que é a história do quem? Do quem? Do Trump. O Trump que foi no Vaticano de azul, anunciando que o papado era dele. Tá ligado? E aqui o homem está a anunciar que o parlamento é dele. É a camisa que estava na minha disposição. Mas como tudo coopera para o bem, então cooperou. Boa noite! Graças a Deus, o caráter da pregação de Paulo em Coríntios. Esses dias, quando chega, já começa a pregar. Não temos tempo a perder. Estamos a deixar outro tempo para orar. Precisamos começar um pouco cedo e terminar também um pouco cedo. Queremos dar continuidade às nossas atividades no tocante ao queima-queima. E eu estava a pensar que aquele cachorro que estava a tequetar com as minhas orações, pensei que eu comparsa deles, afinal é um deles. Já comecei com as revelações, né? E eu estava a orar, Balton, desconta, né? Eu estava a orar e vi um caído no chão, que estava em agonia. E, como diz, não, tem que lamentar como lamenta o brasileiro. Tadinha, tadinha. É, dona Sarita, tadinha. Miguel disse que morreu de noite e caiu no... Miguel. É, morreu antes de terminar o eclipse. Caiu no combate. Eu vou morrer em Angola com arma de guerra na mão. Granada será meu caixão. Já imaginou se fosse eu que me abateram nesse Macumbeiros? Hã? Ou você está pensando que não houve festa em Jerusalém quando abateram o Emanuel? Ou você pensa que não vai haver festa no mundo quando vão abater Elias e Moisés? E Jeremias, o que é que tu achas? Nas duas dimensões, três, na terra, no céu e no mar, haveria festa. Ainda bem. Márcia Dunda, vão se oferecer presentes, né? Vão colocar não sei quantos bois no estádio para os escravos irem comer. Aquele que nos perturbava. Se quando fechei a igreja e fui para a mata, hein? Mesmo não me vencendo, festejaram em José Chicuça. Se ligaram. O caráter
da pregação de Paulo, ou Paulo, hein, Sandra? Será igual ao Natal, né? Mais ainda. E esses aqui te matam, ainda te beatificam. Como fizeram com Jesus, lhe mataram ainda, lhe beatificaram para se prostituírem ainda. Tá vendo, né? Mataram, beatificaram e criaram monumentos para a profanação. O caráter da pregação de Paulo. Não, esses não são eles que escreveram. Esse aqui é o Pilatos, que nem estava nele. Eles não aceitaram. Disseram, tira isso. O Pilatos disse que eu escrevi. Ah, os que se considerava leão foi ferido pelo maioral eterno. Leão com espada flamejante. Mandaram um vídeo, o outro está chorando. E o rapaz logo entendeu que está chorando também, sabe que vai já bazar. Chivocovoco. Todos os olhos estão atentos aqui. Como já temos o TikTok, eles não vão vir aqui hoje. Vão estar lá escondidos nos TikToks para ouvirem o que esse homem vai falar. Não tem nada. Vamos embora pregar a área. Nem Gunza. Escondidos. Johnny está lhes controlar. Outro dia entrou um Assembleia Nacional. Aliás, ele sempre entra, né? E a página oficial. Hã? Vamos começar a nossa live e mostrando a realidade dos fatos que nossos dias estão acontecendo. São fatos inegáveis. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Sublimidade de palavras ou de sabedoria. Mas nada propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor também. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedorias de homens ou sabedoria humana, mas sim em demonstração do Espírito do poder. Estou a ler no livro de 1 Coríntios, capítulo número 2. Ok? Demonstrando o Espírito do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Sabedoria dos príncipes deste mundo, que é aniquilável. Mas sim, sabedoria entre os perfeitos. Essa é a sabedoria de Deus entre os perfeitos. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. A qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu.
Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu no coração do homem, são estas coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas que Deus nos tem revelado essas mesmas coisas no nosso espírito, porque o espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu espírito? O espírito do homem que nele está, assim também, ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas, no capítulo número 1, nós vimos também mesmo Paulo falando a respeito da vossa vocação. Irmãos, no tocante à vossa vocação, no versículo 26, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Estou a falar no 1 Coríntios 1, 26. Voltei para trás, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. As coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se gloriasse perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Jesus foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Vocês entenderam? Vamos fazer o paralelo entre os dois capítulos e você vai ver que a mensagem é a mesma. Os príncipes, a sabedoria dos príncipes, a sabedoria humana. Paulo disse assim, porventura se eles soubessem essa sabedoria que está escondida em mistério, que é a sabedoria de Deus, se os príncipes pudessem entender, descobrissem esse segredo, eles poderiam matar o príncipe da vida? Não. Nunca o crucificariam. Mas na ignorância deles, porque Deus ocultou a sua sabedoria em mistérios, e na sua ignorância, isso que faltava falar, sem saber nada, começaram a levar, mata ele, crucificam. Afinal, estavam a crucificar aqueles que eles adoravam. Olha só. E é um povo que adorava o mesmo Deus. Adorava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora estavam a crucificar o mesmo Deus que eles adoravam. Porque esse mesmo Deus ocultou a sua sabedoria em mistérios. E os mistérios são de difícil interpretação. Quem poderia lhes interpretar? Crucificaram o próprio príncipe da vida, o Deus que eles adoravam. Ouviram? Mas Paulo disse, eu não vim vos pregar filosofias, não. Quando fui ter com vocês, eu fui vos pregar Cristo, este que foi crucificado. Ok? Agora digo a vocês, olha no tocante à vossa vocação. A história se repete. Não são os nobres, os ricos, os poderosos, não sei. O nobre pereceu sem Deus. Por quê? Não são esses que foram vocacionados. São vocês. Mas será que a salvação não é para eles? Veio para todos. Mas eles aceitariam? Ou você pensa que esses que estão a morrer não sabem quem sou eu que estou a falar na terra? Eles sabem. E muito bem. Melhor do que qualquer um de vocês. Vocês ouviram falar. Eles contemplaram com seus olhos da alma. Vocês vos contaram. Eu vos contei. Fatos verídicos, não histórias contadas. Inventadas, aliás.
Mas a eles contemplaram vis-à-vis no olhar. Souberam desses dias que estão a viver hoje. Sabiam que em Angola vivia um adversário. Digo adversário porque eles amavam ao príncipe desse mundo. E por isso consideravam-no, mesmo como menino, como adversário. E sabiam que esse seria o caçador dos caçadores. Vocês se lembram do meu sonho? Do meu sonho. Não, até não é do meu sonho. Eles que me contaram. Estava para mim. Esqueci, pensei eu que sonhei. Muitos até andam de pensar que eu que teria sonhado. Porque um já disse, lembra o sonho que tiveste? Não, não fui eu não. O Marabu me contou que foram levados no terceiro mundo. Sei lá como os nomes se chamam, submundo. No outro mundo, além do outro mundo. E lá lhes foi mostrado uma novela, um filme. E eles viram uma jiboia, uma serpente que estava a ser caçada. E foi caçada com sucesso. E mataram a serpente. E os caçadores voltavam com as mãos levantadas, cantando Hosana, ou então Vitória. E chegaram até o rei, que lhes dera a missão, lhes perguntou, vocês estão a festejar por quê? E eles disseram que, missão cumprida, conseguimos matar a jiboia. E o rei disse, vocês estão a dormir, estão a maiar, vocês estão a maiar. Ok, mataram a jiboia, mas ele gerou filhos. E no meio desses filhos tem lá um filho. Se vocês não irem lhe matar já agora, se vocês não irem já para caçarem esse bebê, quando ele crescer, não vai ser mais fácil. Então aproveitem, em vez de ficarem aqui a festejarem com o boom do petróleo. Estão entendendo, né? Eu vou fazendo... vou ligando as pontes com o boom do petróleo. Ele está se consagrando. Ele está a orar. Ele até já nem sai, já largou o trabalho. Quando vocês celebraram a paz, ele também largou tudo, anda dentro de uma casa. Só passa a noite a gritar. Deus, Pai, Papai, Papai. Então os caçadores voltaram e começaram a matar todos os filhos que ele teria gerado. Nunca teria gostado como ele como é que é? Um termo que nós usamos muito naquele tempo no INE, no médio. O fenotipo que eles usaram. Como uma serpente. Mas pronto. Vamos compreender o fenotipo. Serpente. Bom, eu entendo por causa do quem? Da pessoa aonde eu me converti. É uma serpente, inegável. Então, serpente gerou, gerou leão. E eles foram e mataram todos os bichinhos. E voltaram outra vez em festa. Acabamos com todos os filhos dele. E o rei disse, eu estou a ver através dos meus binóculos. Sobreviveu um filho. Está escondido debaixo das folhas. E este é o filho que eu vos falei. Correm! Enquanto ele ainda não quer. Vocês estão aqui a demorar. Ele já está a tagar. E vão já não é mais bebê.
vão com cuidado. Isso tudo aconteceu. Tudo isso que você está ouvindo agora. Também. Também. Enquanto o chefe deles andava só atrás do que era dos vinhos, não sei se qual é a bebida que ele bebia mais, e as traseiras, as saias das mulheres, aí o menino estava festa aí né, na cidade alta. Eu conheci uma, não vou falar, ele está aqui na igreja, uma jovem, uma senhora agora, já não é jovem, jovem senhora, que participava lá das festas do palácio. Eles sempre convidavam essas pessoas, essas jovens, para participar. Já sabe, você conhece essa história. Para brindarem, para alegrarem os prostitutos. Quem é também que está, naquele tempo participava das festas lá da cidade alta? É quem? Pode me mandar no off. Diz já, eu também fui uma das concubinas. Como é que é? Concubina, não? Uma das donzelas do palácio. Ouviram? Sabe. As damas de companhia. Lá chama-se o quê? Angel Kess. Tem um nome que o Mabutu chamava a mamã calanga. Moshi. Alegria em Lingala que é? Moshia. Mocha Kitoko não. Mulher da alegria. Quem é essa herança que está aí? Gaspar. Fille de joie. Ah? De joie. Bisengo. Moshia Bisengo. Angel que subiu. Ele engalo, Gaspar. Você falou em francês. Moshia Bisengo. Mulher da alegria. Não é a mamã dos filhos, não. Moashia Essengo. Não é a mamã, a casada. Aquele é só para cerimônias oficiais. Para não verem que ele é um perturbado. Esses é que aparecem aí nas cerimônias oficiais. Entrega não sei de quem. Que vão passar em direto. Naquelas festas não vão com esse. Vão com Moashia Bisengo. Então, essa pessoa me falou que era Moashi Abisengo. Donzela das festas, dos ricos. Então, lhes foi dito, correm! Já não é mais bebê. Já está a atacar. Já começou a guerra. Moashi Abisengo. E quando eles foram, encontraram, o leão já não era leãozinho. Já estava a atacar. Começou a guerra. Porrada. Pancada. É isso que você está vendo. E segundo me foi dito na tal visão deles, diz que terminou com todos caçadores devorados. Que a guerra terminou com todos caçadores devorados. Quem são os caçadores? O sistema. Todo ele completo. Estão a compreender? Mas vocês estão a entender? Então, o mais caricato nisso é que eles sabem e sabiam
A obstinação é muito grande. Então, nos aplica as palavras que Paulo falou. Se eles soubessem, não crucificariam o príncipe da vida. Agora se sabem. Eles sabem. Porque o inimigo investiu nos seus homens. E eles conheceram as profundezas de Satanás. Entraram, alcançaram até 7 olhos. Os 7 olhos não lhe levam ela a ver o universo, ou então a onipotência, a omnisciência, nem tampouco a omnipresença. Não. Mas que existe isso. Já imaginou um homem carregando 7 olhos? Agora vocês vejam a vossa vocação. Não foram e não são chamados nobres. Não são os nobres, vocês não são nobres. Um ou outro aí da classe média. Mas a maioria de vocês são pobres. Deus escolheu vocês. Aleluia. Não foram os poderosos, nem tampouco os nobres. Deixa eu vou ler lá. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, são os eruditos, letrados. Não são esses. Um ou outro que faz parte desse grupo. A maioria são os de baixa renda, de baixa, os que não têm formação intelectual muito elevada. Não são os poderosos, são os pequenos. Esse que Paulo queria dizer. E isso não é uma utopia, é só ver, né? Mas por quê? Será que Jesus não morreu por eles? Morreu. Vais ver aí, no fim termina assim. Aquele que quiser gloriar, deve-se gloriar nele. Achas que eles com esse poder todo, com esta sabedoria, com estas riquezas, com este poder, com esta nobreza, poderiam gloriar a Deus e não neles, nas suas coisas, nas suas formações, nos livros que carrega? Hã? Nem pensar. Só que há uma coisa, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eles quereriam dividir a glória de Deus com Deus. Iam colocar em prática as suas riquezas, o seu poder que eles carregam, a sabedoria, sei lá, a formação intelectual. Estariam a se valer nisso. Só que Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso eles reprovam. Não que Jesus não morreu por eles. Não que eles não são chamados. Mas não alcançam a vocação ou não aceitam a vocação por causa da soberba, por causa do orgulho. Mas vocês, é isso que Paulo estava a dizer, que são coisas vis, desprezíveis, fracos, são esses que Deus escolheu e com um propósito, não somente para ele receber glória e para que a glória dele não se divida com ninguém, mas também para poder aniquilar, envergonhar, humilhar, abater esses aí, os chamados poderosos. Olha que Paulo disse, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir com as sábias. Tem um exemplo concreto nisso. Nós não temos nem a formação superior, mas todos que nos ouvem ficam espantados com a articulação com que nós falamos, um homem muito articulado, um homem que sabe enquadrar as palavras, os sentidos completos, que sabe interpretar os factos, que sabe desenvolver, fazer dissertação de certa matéria. E eles pensam que eu me formei
no Ocidente, porque todos que se formaram no Ocidente fazem diferença aqui em Angola, principalmente que estudaram em Portugal por causa do quê? Da língua. Então esses são os que depois começaram a ser aproveitados nos debates, como João Pinto, aquele miúdo aí, o Ganga, não sei o quê. Bastava só começar a lhe descobrirem, lhe enquadravam já, hein? Eram considerados como, até hoje, os melhores, não sei o quê. Então eles pensaram que eu também estou a vir de uma formação lá do quê? Das Lusíadas. Não é Lusíada daqui de Angola, lá de Portugal. Que eu estou a vir aí da Universidade do Porto, da Universidade não sei de quem, do Sá que é? Sá Sacramento, Sá Carneiro. Está a vir aí na Universidade de Camões, Luís de Camões. Não. E eles são confundidos e aniquilados. Eles dizem, não, ele estudou muito. Outros, sabe o que eles falam? Ele anda a vos enganar. Ele deu a teologia e superior. Não é básica, não. Nem média. Superior. Esse conhecimento todo que ele tem, achas que veio do nada? Porque estudou. Ou então, aqueles autodidatas. Autodidata é alguém que se ensina ele próprio. Não vai na escola, mas tem muito conhecimento. Como fala aquele miúdo aí que tem sua quarta classe. Quer dizer que são pessoas que leem muito, então tem uma capacidade muito grande para compreender, entender. Então, sem um mestre, ele próprio consegue dominar as coisas. Então, acha, não, ele assim deu os livros da teologia, fez formação sozinho e tal, por isso ele tem muito conhecimento e não sei o quê. Não, é isso que você está vendo aqui. Coisas loucas para confundir com as sábias. Ou então as tolas para confundir com as sábias. As fracas, veja só, por exemplo, no tocante ao Elias. Era o homem mais fraco no meio de todos, o desconhecido, sem recursos, sem nada, sem ajuda, sem ninguém. Com o joelho no chão, hoje se tornou a figura proeminente na terra, sem ajuda de ninguém. Se tornou um homem forte, poderoso. Alguém escreveu e diz assim, o homem mais poderoso da terra. Esse estrangeiro. Ouviu? Mas por quê? Porque Deus escolhe as coisas fracas para aniquilar as fortes. E as fortes, segundo a carne, que tomam a glória de Deus, são envergonhados e são obrigados a procurar saber da vida, do historial da pessoa, como é que ele chegou até aí, como é que ele não sei o quê, quem é que lhe deu empurrão. Um certo dia me falaram assim, num pastor do sistema pentecostal, disse assim, sabe por que estás a ser combatido? Porque há uma lei, há uma regra, lei não, uma regra em Angola. Todos os novos que aparecem no mercado, ou então no território, têm que receber empurrão de um homem. Tem que ter a cobertura de um que já tem prominência. Tem que vir de uma escola. E aquela escola é que vai lhe alavancar, lhe lançar. Então, quando tentarem te abater, aqueles que já andam a dividir o bolo juntos, vão vir, não. Não abate o menino, é meu substituto, é meu filho, eu estou atrás dele. Então, ele sabendo que esse rapaz é filho ou foi empurrado por alguém do sistema que estão sentados na mesa, não tem preocupação. Eles sabem quando ele tentar, como se diz na gíria, mijar fora do bacio, então eles não vão falar com ele. Eles vão dar curva e vão ir no mestre dele, que lhe promoveu, e vão lhe dizer, olha, tem que estigar a orelha desse miúdo aí. Esse miúdo está a correr demais. Esse miúdo está a invadir muitos territórios aí. Esse não sei o quê. E esse indivíduo te chama e te estiga as orelhas. Cuidado, vão te matar. E aí você se concentra. Ah, sim. Ah, você não sabia, né? Assim, 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 assim. Então esse rapaz me falou, é que
você não tem nenhuma costa larga, você veio do nada, você não tem uma origem. Por isso eles te investigaram, queriam saber quem é a tua origem, quem é o teu mentor. Para irem lá, lhe repreenderam, então lhe pedir para te repreender. Como não acharam? Então o lema é o que é te fecharem as portas. Dizem que o território está tomado. Isso tem dono. Eles dizem assim, isso tem dono. Os adventistas operam no campo deles, hein? Sem invasão. Os pentecostais e os filhos dos pentecostais, que são os neopentecostais também, que são os novos movimentos que vieram e impuseram, com o apoio dos pentecostais, claro. Os tradicionais, eles controlam um espaço dele. A mãe tem a parte maior, quer dizer que nos 60 a mãe tem 50% e deu a todas as filhas 50%. Se dividem aí o bocado. 30, né? Nesse caso. Ele tem 30 e ele lhe deu 30. Vocês ficam com 30 e eu tenho 30. Mas nós somos muito. Acho que eu vou vos dar mais. Vocês estão malucos, né? Vocês são filhos. Já se virem, né? Por isso, quando a mãe se sentir ameaçada diante de uma filha que está a tentar a invadir o território, vão lhe tomar medidas. Ou lhe mandam assassinar, ou lhe repreendem, alguma coisa. Ouviu? É isso, me falaram. Você não entendeu, afinal. Eles se sentem tão ameaçados porque tu não tens nenhuma origem. E apareceste do nada. E a tua mensagem choca com eles. E não tem alguém para poder te aconselhar. Então eles mesmo entraram na guerra, é pronto a matar, é pronto a fechar tudo. Eu respondi, eu vou lhes humilhar. Eu vou lhes mostrar que eu tenho a minha descendência celestial, a minha origem do céu. Aquele que é do alto é sobre todos. O que é de cima é maior. Aleluia! Então, nesta história que você ouviu, não do território que tem donos ou bolo, e tem os donos que dividem o bolo, estou a falar dos caçadores, terminou com, não chamo de jiboia, com este leão devorando todos os caçadores. Mas todos, não deixou nenhum. E segundo ele teria me contado, depois lhes perguntaram o chefe dele, vocês entenderam? Nada, não estavam entendendo nada. Não entenderam? Não, não entendemos, não. Vou explicar. Ele foi mostrado à Igreja Universal de Maclus. Ele foi mostrado o pastor que estava lá, chamado, não sei se quem é o nome dele, já esqueci, esse que morreu aí. Estava no coma, depois foi morrer. Chegou a bispo. Os jovens, eles foi dito, quem é o mais perigoso entre esse aí e aquele jovem que está aí? Não, o mais perigoso é o pastor. Então, vocês não entenderam o que eu vos falei. No meio desses jovens, tem lá um que os caçadores são vocês. Vós sois os caçadores. Aquele é a mãe. Vocês vão matar essa aí. Mas no meio, tem lá alguém que vai vos devorar. Mas, porém, como no reino das trevas, não assume a derrota antes da derrota. Para eles a palavra derrota não existe. Está morrendo, mas está a dizer, você não me venceu. Então, entraram na guerra. Mas isso borbulhava nos seus corações. Sabiam que qual seria o fim deles. Estão a entender? É isso que você está a ver aí. Eu sei que muitos vieram para me ouvir. Olha, até bateu quase 900 aí. 857, para além dos que estão aí no TikTok. O que vocês estão a ver acontecer em Angola é inevitável. Isso foi conhecido antes. Eles já sabiam, eu também já sabia como isso ia terminar. Porque é um confronto na discussão do território. Quando eu estive no monte, eu falei que dois leões não podem dominar, reinar na mesma selva. Agora,
vai haver guerra. Aquele que vencer é que vai ser o senhor daquela selva. Vai subjugar os pequenos leõezinhos, os leopardos, as presas e tudo. Ok? Por isso é um conflito. Eu gostei as palavras da nossa obreira diante do falso profeta, do Yang, ou do carro do aplicativo que ele levou. E começou a sabular a toga, a falsa revelação, adivinhação e tudo. Não, eu já sabia que quem viria aqui, uma mulher forte, e porque não sou quem, ex-apóstolo Marcelino, eu já sabia, e não sei o que. O que se disse era Elias, depois disse, é mesmo ele, o Elias. E ele reconheceu que esse território é de Elias. Só que Abraão lhe falou, esse território é o mundo todo. Vocês estão pensando que eu vim para resgatar Angola. Se fosse Angola, Satanás já acha que ele irá perder, hein? Os dois céus por causa de Angola. Ele ia entregar a nação. Só quando ele perdeu o primeiro céu, ia sacrificar a nação. Ia mandar os marabus todos imigrem, de alto gabarito imigrem, deixa ele reinar aí, sem oposição. E o primeiro céu ia derramar uma chuva sem oposição. O que é que vocês acharam? Por isso, quando o diabo contendia comigo a respeito do meu salário, você se lembra, né? É tudo. O Labão tem que pagar tudo. Tudo! Não é metade, não. Eu tudo é o mundo todo. Se engana quem pensa que o meu território é Angola. Esses miúdos aqui de Angola estavam a discutir comigo Angola. Eu não vim para discutir Angola, é o mundo. Por isso levaram porrada e todos eles andam agora com as muletas. Julgamento contra eles. E depois que vai seguir, começarão a morrer. Mas eu disse também que a minha guerra agora já não será com os gafanhotos, nem com a mãe, nem com as filhas. Eu disse o meu Carmelo é com os reis. Ok? Os reis são aqueles que reinam, que estão no sol. Perder nessa dimensão, quando você perde, não vive. O bom que eu gosto de tudo isso, Gaspar, o que eu gosto de tudo isso é que na guerra do sol, quem perde morre. Na hora. Não é como na lua e nas estrelas. Na lua e nas estrelas você ainda pode viver 20, 10 anos. Depois de ser. O primeiro bruxo que eu derrotei nesta guerra ainda vive. O segundo também ainda vive, chamado Daniel. Não sei se morreu há dias, né? Mas até então, antes de ir no que fica, esses dois viviam. O outro vive por causa da irmã dela, que eu conheço. Tem aí um pastor que é enteado dele. Ainda vive. Outro dia perguntei e disse que está vivo. O tio da Tuxa. Não, não é a Tuxa do Caim, do Osvaldo, não. Uma Tuxa pequena. Há um vídeo que aparece aí. A idade do Caim da igreja. Ok? Tuxa hoje tem 21 anos. Eu quero vos dizer que nesta guerra dos reis, não mais dos príncipes, a guerra dos presidentes já passou. A guerra dos príncipes já passou. Na guerra dos reis, perdeu, morreu. Eu estou consciente disso. Ainda bem que eu não perco batalha. Por isso se preparem que tereis muitos óbitos por causa da gravidade desta guerra. Aliás, da natureza dessa guerra. A natureza dessa guerra é essa. Quem perdeu, morreu. É só ver quantos nesse nível do Sol que estão a morrer desde março deste ano. Então, nós vamos prosseguir porque o que está em causa é o resgate do que se perdeu. O que é? O reino. Custe o que custar, o Principado de Angola será expulso. E quando estou a falar Principado, não é uma organização, não é uma pessoa.
é um arcanjo caído. Vai tombar. Por isso, a guerra vai atingir ou já atingiu proporções alarmantes. A guerra final. O último reduto do inimigo. As forças que forem colocadas na guerra vêm para morrer. Desta vez não haverá cobertura. A cobertura termina até a segunda hora. Da terceira hora em diante já não haverá cobertura. Perdeu, morreu. Perdeu, morreu. Então estou a preparar as pessoas para ouvirem muitos relatos de mortes. Porque todos esses que têm o domínio mundial, no tocante em todas as áreas do saber, política, ciência, artes, aqueles que têm um impacto mundial, esses todos os pactos estão no sol. Políticos que têm muito poder no seu país, cantores que têm renome internacional, em todas as artes ou áreas do saber, sei lá, saber, poder, política, tudo, é nesse esquema, nesta fase. Não que todos eles estejam aí, mas até os que não estejam lá, os que firmaram as alianças com eles são de lá. Há uma coisa que acontece. Quando morre o padre, a missa não somente termina, e todos os acólitos morrem. Sabiam disso, né? Por isso você vê que com a morte do Charles Bois, está a morrer muita gente que ia buscar feitiço nele. É assim que acontece. Até no campo político, quando morreu Savimbi, aqui o exército se entregar. É se entregar. Porque o pacto da guerra era ele. Qualquer um que tentasse levantar a guerra ia morrer no dia seguinte. E agora? Saibam disso, que a guerra vai aumentar de intensidade. E já aumentou de intensidade. Os reis, não digo começaram a tombar. Os caçadores. É limpeza. Por isso você vai encontrar que ele está com a pá na sua mão, é para limpar a sua era. Vai encontrar no livro de Isaías, ele veio não somente para endireitar e aplanar, e abater os lugares altos e elevar os vales. É um conflito. Não vale a pena vir com pena aí. Depois vão querer dizer, não, mas esse homem... Você está pensando que essa guerra é mais dos gafanhotos? O capim, se quer viver, é melhor se abaixar. Essa é a guerra dos grandes. Quem és tu? O gafanhoto, o capim. Então, o choque dos planetas vai trazer danos também na crosta terrestre. A região do conflito. Essa é a guerra com as potestades do ar. É a guerra com os satanistas, que estão no nível do sol. É a guerra com os guardiões do mundo. Aqueles que guardam, que dominam, que dizem ser os senhores do mundo. Então, afinal de contas, é guerra para ver quem vai dominar o mundo. E é uma lei e é espiritual. Nos dois lados se aplica. Aquele que for vencido se torna escravo daquele que o venceu. Por isso, nesta guerra, as duas partes têm que se esforçar. Elias tem que se esforçar para não perder a guerra. Eles também têm que se esforçar para não perder a guerra. Porque perdeu a guerra, perdeu tudo. Olha só, há 21 anos, qual é o recado que veio do inferno? Nós éramos três. Éramos três companheiros. Nós começamos a igreja. Estou a falar, os outros são rapazes. No meio desses rapazes tinha lá um discípulo também que fazia sombra, né? E pronto. Então fomos considerados três. E teríamos sido
alertados, vocês os três. Quem perder a guerra vai ser humilhado. Os dois perderam a guerra e foram humilhados. E eu, há 21 anos que estou de pé. E a palavra ainda continua. Agora não mais com os três. É eu e os meus inimigos. Quem perder a guerra vai ser humilhado. Esforçai-vos, ó filisteus, para que a gente não se torne escravo deles como eles foram. Falaram isso os filisteus no tocante a Israel. Mas eu sei que eu não perco batalha. Num desse confronto com o anticristo, eu falei a ele, Deus nunca perdeu batalha. Então venham para morrer. Só que vocês são feitura de Deus. Como disse Paulo em Atenas, ou então os atenienses, nós somos feitura tua, que significa criação de Deus. Então, se sois criatura, vós também tendes direito a esta herança de Emanuel, não de Abraão. Tendes direito à herança de Emanuel, mas tendes que fazer alguma coisa, tem que renunciar ao mundo. Estou a dizer que vocês também podem se salvar, se vocês quiserem. Mas eu sei que vocês não vão quiser. Eu vos conheço. A obstinação é muito grande. Vocês preferem morrer do que se render ao Evangelho. Vocês queriam só o Evangelho profano, onde vocês entram para irem fazer lá a vossa demonstração de poder. Irem buscar as meninas no grupo coral. É isso que vocês queriam. Só que Deus levantou a sua casa. E todos os brincalhões são expulsos. Se não forem expulsos hoje, vão ser expulsos amanhã. Com violência. Aleluia! Então, eu vi o Principado de Angola. Estava muito indignado e irado ao extremo, porquanto seus servos incompetentes não conseguiram parar o Elias, pois o Elias correu 120 quilômetros da estrada. Elias correu e desceu no inferno. Elias subiu e voltou a descer no abismo. Está correndo, o vai e vem, abismo, solo. Então, tem dias contados o principado para chocar com Elias. E ele acha que todos os servos que ele um dia colocou na guerra, quer nas estrelas como na lua, que perderam o norte, a guerra, porque a noite foi sujeitada, está debaixo dos pés de Elias. Tiveram que inventar uma falsa noite, que eu chamei de eclipse lunar, pôs o planeta Sol, o Sol das trevas, o Sol do inferno, que é Sol escuro, parou diante da lua, aleluia, para que não brilhasse. Mas a luta vai continuar. A guerra não é na lua, não, é no Sol. A noite já terminou. Inventaram uma noite. Eu gosto também. Eu gosto de guerra. Eu gosto do deserto. Ok? Então todos esses que fracassaram serão julgados. Quer dizer que a vossa situação está muito mal, pô. Vocês estão em aperto. Deus a vos apertar, o vosso príncipe a vos apertar. E agora? Se vocês fossem sábios, fugiriam diante de um. Lembre-se de Davi. Davi, quando ele pecou e Deus mandou um profeta, diz a ele para escolher a praga que ele quiser numa desses três. E qual desses que Davi escolheu? Sofrer nas mãos de Deus. Lá estava sofrer das mãos da natureza, ou então das catástrofes naturais, sofrer das mãos do homem e sofrer nas mãos de Deus. O que ele Davi escolheu? Escolheu Deus. Porque ele sabia que Deus é compassivo, é tardio em ira, é grande em beneficência, que se arrepende, aleluia, glória a Jesus Cristo do mal. Sabia Davi que a um coração quebrantado e contrito Deus não vai resistir. Então escolheu Deus, a praga veio e ele foi se humilhar e Deus retirou. Davi gritou, acertei. Se fosse nas mãos dos homens, os homens são maus. Começa a te consumir a hoje até amanhã, não vai te largar.
Ouviu? Só que vocês são tolos. Eles, né? Estão, meu filho. Vocês vão preferir ignorar o meu conselho. Não tem problema, não. Eu continuarei a falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, eu vou continuar a falar, mas mais tarde lá embaixo vão saber que esteve no meio deles um profeta. E isso não é morte. Essas pessoas não estão a morrer, estão aí no vale, são escravos que perderam a guerra. São capturados e levados do vale da sombra da morte. E de lá não sairão. Não penso que vão ser salvos, não. Por isso, o apelo é esse. Tu podes escapar. Tu podes esconder a uma cidade do refúgio. Aleluia. Oh, pois o vingador de sangue, viu, o principal de Angola e o próprio Lúcifer se tornaram vingadores de sangue. Porquanto vocês são considerados como servos incompetentes. Porquanto vocês não conseguiram. Você sabe por que o GES foi humilhado até hoje? É por causa disso. Eu vos contei a história do boom do petróleo, né? Das festas e não sei de quem. E aí o Elias, o menino, estava a se consagrar. Eles acharam que ele foi negligente. Eles lhe consideraram como negligente, como incompetente, que deu primazia à vida do que valorizar as coisas espirituais ou então as guerras. E assim, muito cedo, perdeu o norte e foi perseguido. Porque a lei ou então as regras dessa guerra, assim, perdeu, é humilhado. Até nos teus comparsas. Quando você perde, vão te perseguir. Pode colocar lá o teu filho que vai te perseguir. Pode pôr lá a tua mulher que vai te perseguir. São leis, são regras, são inevitáveis. Como diz aí as escrituras, a lei dos persas e dos medas não se revogam. As leis espirituais são irrevogáveis. Por isso, o outro foi perseguido até a exaustão, até hoje, até a semente, por causa de perder a guerra. E todos vão perder a guerra, porque Elias veio para vencer. Elias vai vencer, vai chegar até no fim. Quem vem para a guerra e pensa que veio vencer Elias, está enganado. Quando te escolherem que é para vir para a guerra, ou quando o teu nível que estás é para jogar com Elias, começa já a preparar o teu caixão, principalmente agora, nesse nível, perdeu, morreu. E aqueles que um dia perderam, viviam, o juízo caiu sobre eles. A vingança do vingador de sangue. Porquanto vocês são a ser considerados como culpados de Elias se aproximar dele. Sabe o que é um principado ser jogado no abismo? É um caos. Uma coisa inédita. E vai acontecer. Vai. Daqui a pouco. 2005 já está terminando, né? Então, por isso, vocês, servos incompetentes, segundo o vosso chefe, não sou eu que estou a vos chamar de... O vosso chefe vos chama de incompetentes, porque vocês não conseguiram defender a noite. Tenta um pouco as filhas da noite. Esconde-te. Foge. Só tem um que pode te ajudar. Sou eu. Corra! Mas dessa vez não vou admitir brincadeiras. Todos que vierem com seus quindoques, feitiços, e esconderam os feitiços e fingirem estar, a espada de Elias vai lhes levar. Agora desta vez não quero feiticeiros que fingem vir para a igreja. Todos que vierem para a igreja, quererem Deus, têm que se arrepender. Têm que entregar os feitiços. E assim recebereis a cobertura. Para que depois eu não seja acusado. O outro primeiro que estava aqui não confessou os feitiços, lhe mataram nas minhas mãos. E aí começaram a perguntar: mas ele estava... O homem que diz ser... como é que ele morreu? Sim. Esse é o vosso problema. Se o homem não se converter, Deus já afiou a sua espada. E geralmente estes não vêm para se converter. Quando você vê que um feiticeiro veio para a igreja
e não confessa o feitiço, é porque vai para a guerra. Tem a guerra de estar longe e tem a guerra de estar próximo. Chega a ser mais perigosa. Guerra na trincheira. Mas para Elias não há perigosidade. Elias resolve tudo. Pode dormir na cama, pode estar na mesa, pode andar com ele, trabalhar na casa dele, fazer não sei quem. Tudo isso com Elias, ele sempre vai derrotar todos. Então escute muito bem o que estou a vos falar. É para vir se converter. E a conversão é arrependei-vos e crede. E o arrependimento é a mudança, a conversão é a mudança de atitude. Através do arrependimento, que é a atitude de largar tudo. E confessar, claro. Agora vocês escondem os vossos pecados e querem Deus. Estão a pensar que isso é Simão Toco ou Quimbango? Ou Pentecostal? Hã? Aqui é o reino de Deus. Se você vier para brincar, vais morrer mesmo aqui dentro. Se ontem fui no óbito, já não vou. Vocês sabem onde é que eu fui, né? Sentei mesmo lá, ao lado dos bruxos. Lá no sovismo. Vi lá o bruxo Lucamba Gato chateado comigo. Porque a minha presença estava a lhe incomodar. Perguntou o que esse homem veio fazer. Falei, não, era o pastor dele. Ele que veio, disse que vai pregar. Não, 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 não. Aqui não prega. Aqui não. Mas como ele sofreu pressão, ele vai me ouvir. Eu naquele dia te marquei, Lucamba. Eu te marquei. Lembra-se da parábola que veio de Cabinda? Cuidado! Quando você atira pedra num cão, o cão não vai te atacar naquele dia que você lhe tirou pedra. Ele vai esperar um momento conveniente. A única coisa que o cão vai fazer, vai te gravar nos seus olhos. Vai te tirar foto. E ele te grava. E vai te deixar passar muito tempo. O dia que ele te encontrar no campo, no Fula, lá na minha língua chama-se Fula. Fula é lá na a região que limita o bairro e o bosque. Lá nas últimas casas. É muito isolado. Chama-se Fula. O cachorro está a vir da mata. Ou foi lá, sei lá, está a subir sozinho. E você está andando no caminho. Ele vai olhar, ninguém está aí. E ele vai reconhecer que você um dia lhe atirasse pedra. Então ele te ataca. Desta vez, venham mesmo, mas com arrependimento. Todos que vierem para a guerra de dentro, o Elias vai tomar a medida deles. Porque não há paz com o ímpio. Fazer a paz com o inimigo é prolongar a guerra. Mas o inimigo que quiser se humilhar de coração vai fazer paz com Elias. E deixará de ser inimigo e vai ser liberto para se tornar filho de Deus. Aí já é outra coisa. Venha só fingir. Desta vez, Elias não vai no óbito. Está fechado. Vou mandar lá um menino para ir lá. Um menino ia dizer, ei, portanto, ei, aleluia, levante as mãos. E dessa vez o menino que eu lhe enviava foi lhe falar, fala mesmo que ele foi no inferno. Avisa os parentes dele que ele foi no inferno. Vocês não vão gostar, né? E ele vai dizer, quem me mandou falar isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Vão ter com ele lá na casa dele. Aí já é direito, é complicado. Então, eu vi o principado. É isso que eu queria dizer. Chateado com a nação. Quando se fala de nação, é tudo. Sistema, população, tudo. Pátria. Pátria não, Estado. Terra, povo, as instituições, tudo. Ele está irado. Porque ele está a tequetar. A guerra já está nas suas barbas. Em breve, ele também vai tomar banho mais cedo com fogo que nunca se apagará. Pois é uma estrela errante
e a escuridão está a ser reservada lá no abismo. E ele, antes de descer, eu vos avisei, não falei, que ele poderia levar seus servos. Essa é a guerra. Ele já não vai dar cobertura a ninguém. Ele se cansou de vos dar cobertura. Ele disse, estou cansado de vos dar cobertura. Morrem. Mas o Elias quer vos dar cobertura. Só que a cobertura de Elias é para vocês que lutaram com Elias, é com arrependimento. Os que não lutaram com Elias, mesmo sem arrependimento, podem receber cobertura por crer que Elias está na terra. Por um pouco de tempo, claro. Depois, se você não se arrepender e não se converter também, és entregue. Deus é um Deus de paciência. Mas para vocês não haverá paciência nenhuma. E agora, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Eu sei que vocês vieram para me ouvir. Sim, a situação está caótica. Tereis muitos óbitos. Na discussão, ou então na luta para libertar o mundo, vós fostes sacrificados. O vosso azar é vocês serem os donos do território. Os outros escapam, porque não é que vão escapar, mas pelo menos não estão diretamente ligados com Elias. E agora vocês estão a dizer, que azar é essa nossa de Elias ter nascido aqui? Isso não depende de vocês. Deus faz o que lhe aprova. Tudo é dele, e para ele, com ele, e nele, e por ele. Tudo fez para a glória dele. E assim aprove Deus. Por isso, assim como a sua vocação escolheu os fracos, os pobres, os loucos, ou então os tolos, para confundir os sábios, os fortes, os ricos, os grandes, também no tocante às nações. Escolheu uma nação tola, uma nação fraca, vil, desprezível, para confundir com as grandes nações e grandes metrópoles, como São Paulo, confundir o Johannesburg, confundir, aleluia, aí em Nova York, em Brasília, confundir, como é que chama a capital da China? Não sei se é Pequim, Moscou, Lisboa, os grandes lisboetas, aí na Espanha, em Madrid, onde está o Real Madrid, aí na Roma, grande cidade, a cidade em... Como é que se chama a cidade de Roma? Cidade cultural, ou a cidade histórica. Não. Angola. As pessoas têm que entrar no mapa para poderem descobrir onde é que fica. Angola, sem nome. Uma nação de medidas, uma nação de vitupérios e vexame, para que Angola não possa se gloriar em nada. E assim, Angola vai glorificar aquele que fez essas coisas assim. Porque humanamente, cientificamente, economicamente, tudo, talvez só pode se gloriar nos seus recursos minerais. E que os recursos minerais na África é o sofrimento do povo. Fala só em Angola que se descobriu mais uma mina de diamante. A maior do mundo. Não vais ver alegria no povo? Vai falar, estamos cansados desse riqueza que nos fazem sofrer. Aquele brasileiro que veio e disser, olha, vai aparecer... Deus está me revelar mais plataformas de petróleo no vosso país. Como é que chama aquele bandido aí brasileiro? O Abílio Santana. Os angolanos ficaram chateados. Nós estamos a sofrer com essas plataformas de petróleo. Também vir aqui porque é petróleo, petróleo. Petróleo não nos ajudou, só nos trouxe guerra, desgraça. Você está a vir mais porque vai ter mais petróleo. Olha, o maior Kimberlite está em Angola. Os angolanos vão falar, ei! Sei lá na minha terra, os mais velhos vão fazer greve. Vão falar, olha, o Soba, não queremos ouvir isso aqui. Aqui não tem nada Kimberlite. Deixa as nossas lavras. Não. Vocês vão ficar ricos vocês mesmos. Se está porque as vossas lavras estão em cima do quem? Do Kimberlite. Vamos ganhar com o quê? Vai na Lunda. O povo da Lunda se gloriava dos diamantes antes. Hoje anda muito chateado. Quem é da Lunda? Confirma aí. Antigamente o povo da Lunda maltratava os outros, mucuquiza, porque o garimpo era livre. Hoje já não tem espaço para o garimpo.
andam muito chateados. Eles não querem nada ouvir falar mais do diamante. Dizem, aqui não tem diamante. Nós que tem agricultura, só acabou. Ok? Então, nação de medida e vexame, foste escolhidos por Deus para essa grande revolução. Agora, aqueles que são do maligno, isso não lhes contenta, isso não lhes alegra, porquanto é a desgraça deles. Deveria ser a bênção, porque também são feitura de Deus. Mas como eles não querem nada saber do céu, eles só querem fazer ninhos na terra e pensam que vão permanecer eternamente aqui, com seus quindoques que são feitiços, então não tem outra alternativa senão a espada. Ó espada, ergue-te e fira todos os opositores do meu reino. E a espada já se ergueu. Eu devia tomar mais um café. Cada café que eu tomar é um problema. Eu devia tomar mais. Se tivesse até água, eu ia tomar uma aguinha. Mas não tem nada aqui. Só tem isso aqui. O meu socorro. Ia tomar um coffee para aumentar tristeza. Ou então dor na tristeza. Estão a entender? Por isso, fiquem quietos, vós que crees que Elias já está na terra. Eu sou Elias. Eu sou o Elias que veio para devorar todos os caçadores. Caçadores do inferno. Eu, Elias, desci com essa missão. O meu inimigo é Satanás. Estão escandalizados. Parece que alguém publicou. Olha o homem que fala que ele vai destruir Satanás. Você sabe o quê? Sou idiota. Não sabes nada. Alguém já falou isso na terra? Nem Moisés falou isso. Senão Emanuel. Eu via Satanás a cair do céu como um raio. Nem Moisés pronunciou o nome de Satanás. Já depois dele passar, é que se fala de Satanás. Ele nem sabia que Satanás andava ali que ele cercar. Ele não sabia que aquela cauda que ele mexeu da vara dele era Satanás. Ele não sabia. Ele não sabia que o seu corpo poderia ser discutido com Miguel Arcanjo e Satanás. Mas o Emanuel disse, eu vi. Ok? E os idiotas disseram, como é que um homem está a falar que vai destruir Satanás? Por isso vocês deveriam assustar com isso. Como é que um homem que tem carne está a falar que vai destruir Satanás? E eu disse que o meu inimigo não são vocês. Vocês são a semente de Satanás. Oh, bruxo. Meu inimigo é o vosso pai. E o encontro é inevitável. O choque é inevitável. Custe que custar. Marchando até a cabeça número 8. O Monte Grande. Quem és tu diante de Elias? Serás arrasado como uma campina. Assim da para além do 8 tem os outros. Precisamos caminhar. O quarto monte já está bem torto. Como uma árvore que já se cortou, falta só um pouquinho só. Já está aí, quarto monte. Por isso, os defensores no caminho já estão a perecer, como diz o Miguel. Caiu no meio da noite, sim. A noite do eclipse. Ok? Essa é a mensagem que eu trouxe hoje. Sem rodeios. Se você veio para ouvir mais outra coisa, te enganaste. E este ouvir é calamidade. A coisa está feia. E não digo que vai, e já está. Elias será temido no mundo. Vocês estão a desprezar Elias hoje, né? Com vitupérios e pedras. Se aproximamos no tempo em que Elias será um temor, um terror, tremor na terra. Com medo.
No fundo, já estamos a ver isso. Vai só no Afonso Nunes, fala, só Elias está a vir. Vai-se atirar nas pedras. Vai, lhe grita só. Elias! Vai se enterrar, vai se esconder no quê? Debaixo do altar, do púlpito. Vai esquecer a muleta. Ok? Terror na terra. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Quando são 23 horas, menos 2 minutos para e 30. Deus abençoe. Como é que é? O vosso TikTok estão lotados, né? Aqui quase a bater 1000. 922 pessoas. Eu creio que já tinha mais. Agora que eu terminei, vai começar a baixar. Eu sabia que esse número poderia vir. Só que como tem TikTok, por isso não precisou se colocar mais uma outra live. Porque se não tivesse os TikTok, tínhamos que montar mais uma live aqui, como fizemos com a morte do Francisco. Eles todos vêm para me ouvir. Eles acreditam no que eu falo. Porque quando morre uma figura, uma prominente, que tem um impacto no mundo, como não sei o quê, todos eles vêm para me ouvir. Porque vocês acreditam. Só que o vosso mal é vocês não falam isso. Vocês acreditam que eu tenho a solução, a resposta dos vossos problemas, a resposta das vossas indagações. Só que vocês saem daqui e vão em silêncio. Antigamente saíam e iam murmurar. Hoje vocês com medo de morrerem já não murmuram, estão em silêncio, mas porém continuam sempre a rir. Será que todos vocês são feiticeiros? Ou falsos pastores? Tem pastores que não são bruxos. Agora entendo que os bruxos, que não vai ser fácil para eles, não é impossível, não vai ser fácil para eles se arrepender. E essa dificuldade não está em Deus, está neles. Ok? Por causa do Kindok, mas que para Deus todas as coisas são possíveis. Agora, e vocês? É o quê? São as recompensas? Os céus e a terra vão passar. Somente a palavra de Deus que não passará. Por isso vocês deviam se apegar a ela. Agora estão apegados às filosofias, às letras, à carne. Isso não vai vos levar, não. Isso não é certificado. Isso é a mesma coisa você ter um certificado falso. Ou então um passaporte falso no aeroporto, você vai ser preso. Então vocês têm passaportes falsos. Que no céu não vai entrar não. Ok? Todos vocês vieram e fizeram bem para vir ouvir isso aqui. Ainda há esperança no tocante à nação angolana e ao mundo. Ainda há esperança, mas que a coisa não é para brincar não. Estamos no final do ano. Quer dizer que estamos a ver um ano 2026 pior do que 2025. No final do ano passado falei isso, que o próximo ano vai ser terrível. E nós estamos a ver a terribilidade do ano 2025 com uma marca indelével de assassinatos, acidentes, muito sangue na estrada. E 2026, muito mais ainda, porque é o ano que o Principado declarou que vai começar a vingança dele, né? Quando ele falou que eu vou vos fazer a Angola. Olha só, o Principado disse assim, nesse país só respeito um homem. E todos vocês, os feiticeiros que estavam naquele lugar, no espírito, claro, queriam saber quem é esse homem. Muitos de vocês pensavam que eram vocês. E o Principado começou a vos chamar de fracos, incompetentes, idiotas. Eu não levantei a mão, nem perguntei eu. E eu estava no meio de vocês. Aleluia, e na multidão dos escolhidos. Eu sou escolhido no meio dessa multidão dos 8 bilhões. Não me escolhi a mim mesmo. Quando vocês estão a me rejeitar, eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui escolhido para fazer esse trabalho. Já? Toda vez que vocês me rejeitam, eu reivindico o meu lugar naquele que me enviou. Eu vou dizer, Pai, eles estão a me rejeitar. E sabe qual é a resposta? Eu vou lhes punir. Não se preocupa. Eu vou lhes tomar medidas porque eles estão a te rejeitar. Então, eu estou numa posição vantajosa. Sabe por quê? Porque não sou eu. Tudo que eu falo, ele me mandou falar. Quando você fala, não, esse fala demais, não sei o que, fala à toa. Esse mesmo vosso camarada que morreu, disse que eu era muito extremista. Ele falou isso. Perguntei a uma jovem, esse cristão, uma jovem que ele queria violar, fazer o que ele quer, aquilo que eles gostam. No inferno tem isso.
escravo. Ah, é escrito assim, qual é a tua igreja? Do apóstolo Marcelino. Ah, o problema dele, ele é muito extremista. Extremismo? Aquele dia assinaste o certificado, sabe? Toda palavra ociosa que sair da boca dos filhos dos homens vai ser requerida no dia do juízo. Mas como esse é o tempo do juízo, não se espera o dia do juízo final. Juízo agora. Elias veio com juízo na terra para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Hã? Ok? Ah, o problema é que ele é muito extremista. Isso, vocês chamariam isso de extremismo? Vocês habituaram pregadores que vão lá engraxar sapatos a vocês, né? Habituaram pregadores que se vergam diante de vocês. Agora vem um do céu, que não se dobra a ninguém. E agora? Eu continuei extremista. E você? Hã? Ela é muito extremista. Falta do respeito. Mas uma coisa eu quero dizer. A verdade continuará a ser verdade. E nada podemos contra ela. Nada e absolutamente nada. Pois aquele que me enviou me garantiu, me disse: nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Eu serei contigo como eu fui com Moisés. E não te deixarei e não te desampararei. Não te mandei eu, esforço. E eu tenho me esforçado. E tenho contado com o socorro dele. Oh, o meu socorro vem do Senhor. Amém? Chegou a hora de nós lançarmos as redes no mar. Daqui a mais 3 meses. Chegou a hora de despojar a Blue. Chegou a hora de despojar o inferno. Chegou a hora. Aleluia. E o mar vai dar os seus mortos. Beaucoup de peixe. Muito peixe no mar. A pesca maravilhosa começará. Não mais no rio. Já não é no Kwanza. É no mar. As redes serão lançadas. Aleluia. E muito peixe. Já em cardume está concentrado à espera do pescador. E eu vou enviar os pescadores no mar. E eles vão trazer barcos cheios de peixe. Podem acreditar. Essas são as almas. O povo de Emanuel. Vós sois feitura dele, escolhidos segundo a sua presciência, pois ele vos conheceu antes que vocês fossem. E assim vos predestinou antes que vocês fossem. E já começou a vos chamar e também a vos justificar. E depois ele vai vos glorificar. Ih, que coisa linda. Elia! O imorrível, o que não perde batalha, o que desceu para vencer. Amém? Vamos escolher bem, né? Fala-me aí nos TikTok. Eu acho que as lives também estão cheias aí. Hã? Estão bem atentos, né, Dari? Aí no TikTok. Todos que entraram, ninguém saiu. Delírio. Ok? Alguém quer me fazer uma pergunta? Não os antigos. Você que veio para me ouvir a primeira vez. Queres me fazer uma pergunta? Hã? Gaspar, no TikTok todos estão a acompanhar.
Pararararararará. Nesse momento de situação conturbada para a nação angolana, ainda entra alguém, no momento que eu estou a pregar, está a fazer pedido. A fulana está com dor de dente. Vocês não se gostam. Como que estás a pregar demais? Vem cá nos atender. Minha oração já está aqui. Nesse momento, deveria até ficar mesmo só calada mesmo aí. E não é ela própria. Está a interceder por outra pessoa. Você não sabe como é que está o mundo espiritual, pô. Vocês não podem nem imaginar, não têm noção. Estou a falar muito para os homens do mundo espiritual, como estão. É terror que você não imagine. Esse é o período agora da morte dos primogênitos, vocês não sabiam? Esses são os primogênitos. Ai, não sabiam, né? A única diferença é que eles morreram no mesmo dia. Estão a entender as primeiras 3 horas da escuridão? Johnny, apanha já bem rápido. As primeiras 3 horas do sol são as 3 horas da escuridão. E o que segue é a morte dos primogênitos. Entenderam? Não, calma aí. Talvez vocês que vieram pela primeira vez, vocês queriam entender por que estás a falar de 3 horas. É assim, olha para mim. As guerras de Elias, e também esteve lá Moisés, esteve lá Jesus, esteve lá Paulo, estiveram lá também os apóstolos. Mas dentre eles, Paulo se destaca. Ok? Estão a compreender? Escutem muito bem. Quando vocês viram, não, antes de falar dessas 3 horas aí, então as guerras, eles se processam na terra, no mar, no céu. Eles querem ouvir essa revelação. Será que eles querem mesmo? Ou não vão entender? Eu acho que não vão entender. As guerras se processam nas estrelas, na lua, no sol. Esses são os outros nomes. Quer dizer, terra, estrela, lua, mar, sol, céu. E também abismo. Ouviu? Sim. Alguém escreveu aí. O livro do Êxodo fala disso. Antes da saída dos filhos de Israel, houve morte dos primogênitos. E antes da morte dos primogênitos, houve 3 dias de densa escuridão. E esses 3 dias são 3 horas para as guerras de Elias. E essas 3 horas é um ano. Entenderam? As 3 horas correspondem a um ano. Cada hora são 4 meses. São os 12 meses. Esse é o quarto mundo. É a quarta cabeça do dragão. Essa quarta cabeça é a primeira cabeça no sol. As primeiras 3 cabeças do dragão é a lua, ou então o inferno, o mar. Ok? Lua, mar, inferno. E as 4 últimas cabeças do dragão é sol, abismo. Aqui está a falar dos anjos, as potestades do ar e os principados da ira. Na lua são os príncipes das trevas. Nas estrelas são as hostes espirituais da maldade. Paulo especificou isso, só que vocês nunca entenderam isso. O povo sai depois da última batalha. E a última batalha, estou a falar a plenitude.
povo começou a sair, depois das estrelas saiu um povo, agora depois da lua e mais 3 horas do sol vai sair um povo, mas o grande povo nos 4 cantos da terra, os bilhões, não milhões, vão sair depois da guerra com o Monte Grande, que é a 8ª cabeça, com Satã. Vocês estão a compreender? E Elias está na noite dos 3 dias, a marchar nos 3 dias, que são as primeiras 3 horas do sol, que não brilharam, mas estão noite. A primeira hora foi dominada escuridão. A segunda hora já foi dominada escuridão. E a terceira será dominada guerra. Nesse momento está na terceira. Depois da terceira hora o dia vai amanhecer. Ok? Vai terminar os 3 dias. E quando terminou, preste atenção, quando passou a praga do eclipse, da escuridão, veio a morte dos primogênitos. Por isso eu vos falei, se preparem. Vocês não sabem o que vai vos acontecer. E quem são os primogênitos? São os do primado. São mais ou menos, olha, os primogênitos são os primeiros. Vem da palavra primeiro. Nesse contexto são os grandes da terra, que atuam no sol. São os primogênitos. São os satanistas. Esses são os que dominam o mundo. Os famosos. Por isso, os famosos, vocês estão mal. Famosos. Vocês, é melhor verem aqui, cantores. Se ainda não começou o julgamento dos primogênitos. Isso que você está a ver é aquelas outras mortes, como Saraiva, não sei quem. Todos os famosos em Angola estão a terminar dilacerados. Como é que é? Eu diria que é perigoso ser famoso em Angola e no mundo, claro. Principalmente na região do conflito. Pactos quebrados. Alucinações. HIV. Todos debilitados. Mas depois das 3 horas vai começar a matança dos primogênitos. Essa guerra que eu vos falei, que já não haverá cobertura. Perdeu ou morreu. Já falei disso tudo aqui. Esses todos cantores de fama, não sei quem, políticos, esses todos vão perecer. A única forma de não perecer é se arrepender. Porque nenhum pacto vai ficar de pé. Eles fizeram pactos no sol, enquanto o sol está a desenrolar e o homem vai correndo dentro do sol, eles vão perecendo. Infelizmente. Estou à vossa espera. Hein? Sai do meio deles, povo meu, escapem. Depois disso vai haver um êxodo. Quando terminar a morte dos primogênitos, então o sol vai brilhar na sua força. E o mundo todo vai se encher da glória dele. E a terra vai ser iluminada com a glória celestial. Isto é, a palavra de Deus vai encher a terra. O Espírito do Senhor e muitos, não são poucos não, conhecerão a verdade e a verdade vai lhes libertar. É isso aí. Ouviram? Cuidado. Os dias são maus. Precisais de remir os tempos. Está perigoso ser poderoso. Está perigoso ser famoso. Está perigoso fazer pacto com o diabo. Está perigoso no mundo.
Porque o mundo tem um opositor à altura. Justiça, juízo, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Alukeso ya yamvula matadia. Ya yamvula kwelutini na lukeswe. Ya yamvula matadia kwelutini na lukeswe. Ya yamvula kati kwelutini ne. Essa canção se cantou no tempo colonial, em 75, quando os movimentos entraram em Angola, e então os mais velhos zombavam os brancos. Luqueços são os portugueses. Onde é que vocês vão fugir? Vai cair chuva de pedra sobre vocês. Afinal, eles estavam a alegrar a sua condenação aos povos angolanos. Quando arrebentou que toda, tiveram saudade dos portugueses. Luqueço ya yamvula matadia. Quelutini na luqueço ya yamvula kati quelutini na. Viu? Charles Boatão, que achava era alguma coisa. Eu lhe avisei, você não é nada, rapaz. Eu disse, eu vou te agarrar. E eu lhe agarrei. Ah? Só que agora tudo vai mudar. Antigamente, por causa da desgraça que eu estou trazendo na Terra, vocês me odiavam. Agora, se você me odiar, vai para infarto. Mesmo sem palavra, vai chegar um momento que as pessoas vão apanhar infarto só por causa de pensarem mal. De Elias. Pensamento. Hoje é palavra, né? Vai chegar um momento de pensamento. Então, mesmo que vocês não quiserem me amar, mas também já não vão me odiar mais. Vão dizer, eu não tenho nada a ver com ele. E você vai levar a tua vida. Se você dizer, não, esse homem, infarto contigo. Porque o juízo de Deus caiu sobre a terra. É a purificação da terra. Expurgar a terra até o limite. Preparar a terra para que o Filho de Deus venha reinar. Agarrar as raposinhas que têm trazido dano na era do Filho de Deus. Cortar as árvores infrutíferas que estão a ocupar inutilmente o terreno. Aleluia. Cortar as serpentes e escorpiões e jogá-los no abismo e no inferno. Porquanto a terra tem o seu dono. E o seu dono vai reivindicar a sua terra. Ô terra! Vocês não têm noção. Isso que eu vos falei é verídico. O mundo está em pânico. Angola, o sistema está em pânico. Morreu o jogador mais perigoso da equipa. Se vocês não sabiam. Morreu o Hoje a Renda. Hoje a rende, hoje a rende, matanga manokene. Kulula, ya kulula, kulula. Tá ligado? Até aqui eu tenho muito para falar, mas amanhã ainda vamos continuar. Eu vos convoco, voltem amanhã. Ainda vou falar. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Quem quiser ser mais famoso que Elias em Angola, assinou o certificado da morte. Tem que fugir. Se estão a te empurrar para ser famoso, diz, não, não quero morrer. Mais cedo. Senão, vais perecer. Você não viu o Messi? Vieram lhe fatigar aqui. Eu disse, Messi, vieste estragar a tua vida. Ô, Messi. Que só tem que ter só um homem famoso aqui, do céu, que devolve a glória ao dono da glória.
esses que dividem a glória de Deus com eles, chegou a hora do seu julgamento. Alguém está doente entre vocês? Coloca a mão no lugar de enfermidade e eu vou te curar agora. E ele enviou a sua palavra, e sua palavra lhes curou. Todos que estão doentes e que colocaram a mão no lugar de enfermidade, recebam a cura agora. Agora, em nome de Jesus, sejam todos curados. Eu tenho o poder para te curar. Ele me deu o poder. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos, para dar vista aos cegos e para curar os quebrantados de coração. Sejam curados, sejam libertos, sejam restaurados. Você que tem câncer, receba a cura. Você que vai querer fugir do sistema, do diabo, da bruxaria, do quindoque do mundo, vem para a igreja. Venha, fala comigo. Venha. E eu vou te ajudar. Nem que você venha como Nicodemos. Só que na minha casa não se vê ninguém. Nicodemos que faz na escondida na igreja. Não tem problema não. Mas, como se diz na gíria angolana, o game está violento. Ninguém vai escapar. Eu vi que o segundo selo se abriu. E eu vi que eles se matavam entre eles. Eu vi que a paz foi tirada da terra. Não brinque, não. Estou à vossa espera. Você que foi curado, manda o teu testemunho. Até no TikTok. Procurador, faz teste. Você que tinha câncer, HIV. Você que tinha um caroço. Fizeste o que eu mandei. Agora procura. As dores. Faz que você não conseguia fazer. Você que está na cadeira de rodas, levanta e anda. Larga as muletas. Estás no hospital? Levanta-te, vai comer. Oh, aleluia. Aleluia. Pássaros grandes de espécies diferentes eram de cor preta. Eles estavam escondidos em árvores. Eu nunca tinha visto pássaros daquele gênero. Muito grande, eles abriam as suas asas e faziam muito barulho. Era tanto barulho que causava ruídos, impedindo a comunicação da voz que eu procurava ouvir e entender o que falava comigo. Eu tive que segurar nos meus ouvidos e gritar: ai, ai, está doendo! E o barulho das aves cessou. Em seguida, a voz suave voltou a falar comigo, mas dessa vez como o barulho de muitas águas, mas ainda assim eu não entendia absolutamente nada. Em seguida veio muito rápido, como uma flecha, a imagem e as vestimentas do músico de Angola. Ah, o músico angolano. E o sonho terminou, mas acordei com muitas dores da cabeça devido ao barulho que os pássaros faziam enquanto a voz suave falava comigo. E esse músico apareceu para fazer o quê? Também estava a fazer barulho. Hã? São macumbeiros. Então, o testemunho das curas já começaram a cair. Manda o teu testemunho. Aí no quê? No TikTok também. Os que falam português já receberam. Manda o teu testemunho. Não saia sem testemunhar. E aí os do TikTok podem começar a curar os doentes. Estão autorizados. Curem todos eles. A irmã Lismara escreveu: há umas semanas foi a correção de uma prova que não tinha corrido bem. No final, perguntei à professora como se passava na cadeira e ela respondeu-me: só se a média dos seus dois testes for maior ou igual a 9,5 valores. E eu respondi a ela: será? E no meu coração clamei: Elias já está na sua terra. Fui fazer a prova que faltava e, pelo nome de Jesus, dispensei o exame e aprovei. Glória ao Rei Jesus. Graças a Deus, mestre. Aleluia. Muito forte, pá. Aleluia. Amém. O tempo está cumprido.
e o reino de Deus se manifestou. A dona Manuela escreveu, numa das pregações antigas, na estalagem, o mestre na pregação disse que veio o homem que morreu e levou uma finta, e veio depois o Fernando e também levou outra finta. Glória a Deus. Aleluia. Não entendeu nada. Acho que é a visão do mestre da partida, dos 10-0, mestre. Não estava lá. O que morreu, os três poderes na altura, né? É, isso faz parte do passado. Dona Manel, quero que ele até errou. Disse que veio o Garcia. Eu li tudo então. Amém. Naquele momento eu estava a falar. Ele queria me provocar para comentar a respeito disso. Manela Batista. Mestre, a irmã Natalina Dias escreveu sonhei com o mestre, jogando futebol estava ganhando, eu estava lá comemorando o gol do mestre. Eu não tinha entendido nada até agora. A dona Wanda Miúdo escreveu, o grito do pai Elias é muito forte e já começou a operar milagres. Nessa tarde tive um sonho onde ressuscitei um jovem apenas com um grito, Elias! Logo o jovem suspirou e voltou à vida. Glória ao Rei Jesus Cristo. Escreveu, pai, testemunho hoje, testemunho. Hoje eu perdi o meu celular, só pensei, Elias já está na sua terra. Cheguei em casa, o meu celular estava em casa. Muito obrigado, amado pai. Glória ao Rei Jesus. É muito forte, pô. Trouxeram o telefone em casa. Isso são milagres. São maravilhas.